Surge perdido, eu estava, o seu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor, meu Salvador. Se lembra
avivamento? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos hoje estar meditando em 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, a partir do versículo 2. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, Deus tem algo especial para você. Todos acharam? Diz assim a palavra: e Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turno, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como levitas, para os holocaustos e ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ação de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. Vamos entender o que é que se acontecia aqui nessa época, para que nós possamos entender o que é que os irmãos estavam fazendo. Veja, havia o povo de Israel, todo estava num cativeiro, ou seja, estavam refugiados, tinham sido levados como escravos. Jerusalém tinha sido praticamente destruída, desassolada. E uma coisa muito interessante: as pessoas que ficaram em Jerusalém, eles levantaram postes ídolos. O que é postes ídolos? Altares para deuses estranhos. Então eles ofereciam incenso, oferecia holocausto, tudo para deuses estranhos. E aí o povo, então, recebeu um decreto do rei para que voltasse para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Amém? Então eles estavam sendo convidados a vir para celebrar a Páscoa. E quando muitos deles ouviram dizer que iam celebrar a Páscoa, eles começaram a dar risada. Por que daram risada? Zombaram. Porque primeiro, o povo não tinha se purificado para receber a Páscoa. O povo não estava preparado, já tinha passado a época da Páscoa. E eles então estavam fazendo uma Páscoa fora de época, fora de ocasião. Então quando chegavam lá e diziam: olha, o rei está convidando você para ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Esse rei aí está com brincadeira. Ele acha que não sabe o que ele está fazendo. Só que veja que, diga assim para o seu irmão: tudo que você fizer para Deus, Ele recebe. Se você fizer com um coração voluntário. O que é um coração voluntário? É um coração destinado para fazer as coisas de Deus com vontade de fazer, não fazer por fazer. Amém? Olha, nós precisamos ir para a igreja. Mas por que você vai vir para a igreja? Qual o motivo? Qual a razão de eu ir para a igreja? Eu vou para a igreja porque eu amo o Senhor. Essa é a maior razão de você vir para a igreja, porque você tem amor por Deus, você ama Deus. Então eu quero prestar um culto, eu quero prestar minha adoração, eu quero render graças a Deus, eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Então por isso que eu vou para a igreja. Então nós temos que vir para a igreja debaixo de propósitos. Diga isso para o seu irmão: você tem que vir para a igreja debaixo de propósitos. E o que esses irmãos fizeram? Eles começaram então a estabelecer
turmas de sacerdotes começaram então a fazer as coisas acontecer. Nessa época o rei lá era o rei Ezequias, e ele estabeleceu ele como rei para receber aquele povo que veio celebrar a Páscoa. Ele estabeleceu, porque não tinha nada mais em Jerusalém, não existia mais nada, o povo estava todo espalhado por todos os lados. Aí ele começou então a orientar o serviço religioso tudo de novo. Ele restaurou tudo, ele reedificou tudo, ele trouxe uma transformação para o povo de Israel. Aonde ele colocou? Ele estabeleceu os sacerdotes, ele estabeleceu os levitas, colocou as turmas, ou seja, fez uma escala, amém? E colocou cada um segundo um serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, e começou então a vir e preparar holocaustos, amém? Ou seja, começou a haver então os holocaustos. Só que antes de haver os holocaustos, sabe o que os israelitas fizeram? Foram lá, você pode ver no versículo 1, que ele fala que foi todos os postes ídolos, todos os altares que eram oferecidos a deuses estranhos, foi posto por terra. Eles passaram o dia inteiro quebrando. Então era pouco? Não, era muitos altares elevados a deuses estranhos. Então eles quebraram tudo, puseram tudo no chão. E aí então no dia seguinte começaram a fazer agora tudo de novo, a estabelecer agora novamente um contato com Deus, e não com deuses estranhos. E veja que a contribuição da fazenda do rei, ou seja, o rei dispôs da fazenda dele para que ali fosse feitos os holocaustos. Quer dizer, então ele estabeleceu que a casa dele agora seria, que a fazenda dele agora seria um local aonde serviria a Deus. Amém? Então a contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã, da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas, das festas fixas, como está escrito na lei. Amém? Ou seja, então, já que não temos, por exemplo, um local, não temos um jeito de fazer isso, vamos fazer agora na minha casa, na minha fazenda. E vocês vão lá, os sacerdotes vão estabelecer os holocaustos, vão fazer. Então veja que o rei, ele estava fazendo o quê? Oferecendo a casa dele para ser a casa do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: a tua casa já foi oferecida ao Senhor? Versículo 4: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Ou seja, olha, eu estou trazendo aqui os sacerdotes, estão aqui os cantores, os levitas, então só que eu preciso de pessoas que acolham eles, porque eu quero eles dedicando-se às coisas de Deus, frutar, ou seja, todo o tempo eles têm que estar na dedicação da casa do Senhor e da lei. Alguém pode ajudar? É como se ele tivesse feito isso. Alguém pode receber o fulano na sua casa, dar alimento, prover para ele, para que eles fiquem inteiramente preocupados só com as coisas de Deus? Aí veja só o que aconteceu. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância, diga, em abundância, as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. O que significa isso? Que aqueles que não podiam receber em casa, o que eles fizeram? Olha, vamos levar lá trigo, vamos levar mel, vamos levar a comida, vamos deixar lá
para que os sacerdotes não tenham que se preocupar com mais nada. Agora é restabelecer a casa do Senhor, é fazer com que a casa do Senhor seja um lugar de adoração. Então vamos deixar eles ocupados só com essa situação. Eles vão se preocupar só com isso. Então, o que o povo fez? O povo começou então a se mobilizar. Diga, se mobilizar. E começaram então a ajudar para que fosse estabelecida a casa do Senhor novamente. Então, e eles trouxeram como? Como está escrito aí na palavra? Trouxeram com abundância. Amém? Versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois, de ovelhas e o dízimo das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram em montões. Então veja, começou então a fazer o que? Um monte. Vamos supor assim que eles começaram a trazer arroz. Aí fez-se um monte de arroz. Começaram a trazer feijão. Fez-se um monte de feijão. Começaram a trazer trigo. Fez um monte de trigo. E aí começou então a se juntar os montões. No terceiro mês, começaram a formar os montões. E no sétimo mês, acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel. Por que o rei fez isso, irmãos? Porque ele viu que o coração do povo se mobilizou naquela causa. Mas não era uma festa que iria ser feita fora de época. Não já tinha passado a época da Páscoa? Já tinha. O povo que estava zombando, eles não ajudaram. Mas aquele povo que foi movido pelo seu coração, começaram então a trazer de tudo. De tudo. E começaram então, para quê? Para que houvesse provisão para os levitas, para os sacerdotes e para aqueles que estavam cuidando das coisas da casa do Senhor. Veja, e então, versículo 9, e então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Responderam-lhes Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Ou seja, aqueles montões já não era o que o povo já tinha trazido, porque já estava no sétimo mês, mas era o que estava sobrando, o que estava sobejando. O que estava sobejando. Dá uma cutucada assim no seu irmão. Fala assim: você quer ver as prosperidades de Deus? Começa a fazer as coisas de coração voluntário. Tudo que você fizer para Deus de coração voluntário, Deus vai te retribuir. Mas como que é isso, pastor? Então eu vou fazer tal coisa porque Deus então vai me dar. Olha para o seu irmão assim, bem no olho dele, e fala assim: Deus não faz troca. Você entendeu? Eu estou falando de coração voluntário. Não estou falando de troca. Eu vou então trazer um monte para a igreja porque eu sei que Deus então vai me dar, e é a melhor poupança que tem.
Não é por aí. Você está entendendo? A palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, o Senhor diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu, não por necessidade, amém? E nem para fazer, coloca aí para mim, 2 Coríntios capítulo 9, olha lá, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa tradução está um pouquinho diferente, mas veja bem, o que é constrangimento? O que é, por exemplo, você fazer uma coisa com constrangimento? Talvez vocês já tenham ido em algum lugar que a pessoa fala assim: vai me dizer que você não tem R$2 aí para pôr na sala. Isso é constrangimento. Vai me dizer que você não quer ser abençoado. Isso é constrangimento. Isso é forçar você a fazer uma coisa que às vezes você nem pode fazer. Isso é constrangimento. Então Deus, Ele não abençoa ninguém que faz por constrangimento, mas Ele abençoa aquele que faz com alegria, ou seja, com um coração voluntário. Amém? Então, veja, esse povo aqui se moveu com um coração voluntário. E a cada vez que aquele povo trazia o que? Um despertar, trazia uma abundância, trazia um sobejo, não só na vida daqueles que estavam na obra de Deus, mas também na vida daqueles que traziam, porque Deus estava abençoando. Amém? Então veja, no versículo 10, porque o Senhor abençoou o seu povo e os sobejos constituem esta abastança. Versículo 11: então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Então vamos entender o que é que Deus fala conosco. Quantos aqui querem ser abençoados? Levanta a mão. Quem gostaria de ter um carro zero na garagem? Levanta a mão. Tá, aí eu pergunto, desse pessoal que quer um carro zero na garagem, quantos tem garagem? Como que você vai querer um carro zero na garagem se você não tem garagem? Você está entendendo o que é preparar? Hein? Eu quero ter um carro, então você tem que ter preparado a garagem. Senhor, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um móvel novo, eu quero ter uma roupa nova. Quantas irmãs aqui gostariam de receber um vestido novo? Levanta a mão, as irmãs que gostariam de ganhar um vestido novo hoje. Aí sempre eu pergunto assim: no teu armário cabe? No teu armário cabe? Porque veja bem, às vezes a irmã quer um vestido novo, mas se for olhar lá, não tem mais lugar, não tem mais espaço. Então você tem que fazer o quê? Abrir espaço para aquilo que é novo. E o que a Bíblia diz? Tira o velho para estabelecer o novo. E como que eu tiro o velho? Está chegando frio agora. Pega tudo que é blusa velha, tudo que é coisa velha e doa. Limpa o armário. Você vai começar a receber blusas novas, certo? Você vai começar a receber roupas novas, tá certo? Aí, às vezes a irmã fala assim: eu vou numa festa, mas não tem um sapato para essa festa. Aí você vai lá, abre o armário dela, tem sapato até um em cima do outro. E às vezes ela fala que não tem sapato para aquela festa.
Ah, esse não, esse aqui eu já usei no casamento da Maria. Esse aqui eu usei no batizar lá na casa já fui o ano passado já fui com esse aqui não serve para não, né? Agora serve para mim ir para outros lados, para esse não. Então tira o que é velho para receber o que é novo. Amém? Começa a limpar o armário, a doar, faz doação, começa a olhar assim, não doe nada rasgado, nada que não sirva para você, só doe aquilo que sirva. Amém? Porque se serve para você, vai servir para alguém. Aí você vai estabelecer o que? Lugares para receber a bênção. Você está entendendo isso que eu estou falando? Então o povo aqui preparou o lugar. Eles começaram a preparar, vão estar recebendo muito mantimento, está recebendo muita coisa do povo. Então peraí, pode ficar nos montão assim? O rei chegou lá, já tinha 7 meses que estava tudo nos montes. Ele falou, não, isso aí está tudo errado. Vamos preparar um lugar para isso. Então prepararam um lugar para receber a bênção. O maior lugar, diga assim para o seu irmão, o maior lugar para você receber bênção é o teu coração. Então você precisa primeiro fazer com que as coisas estejam aqui. A hora que estiver aqui, o Senhor tem uma promessa. Diga assim, o Senhor tem uma promessa para você. Ele diz assim, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e que ainda não desceu no teu coração, foi as coisas que Deus preparou para você. Então Deus tem bênçãos para você, mas Ele precisa encontrar um lugar para depositar as bênçãos. Agora tem uma outra coisa. Versículo 12. Ali recolheram fielmente, diga fielmente, as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas. E tinha no cargo disto o levita Conanias, depois dele Simei, seu irmão, e Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. Eram superintendentes sobre a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por decreto do rei, e de Azarias, o chefe da casa de Deus. Veja, o Senhor estabelece pessoas em cada setor. E eles começaram a proceder de que maneira? Como que a palavra diz que eles procederam? Fielmente. A palavra de Deus, ela diz: fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Muitas vezes nós não somos fiéis com aquilo que Deus nos põe na mão. Às vezes Deus te dá um dom, te capacita para determinado trabalho, te orienta em determinado trabalho, e às vezes você é negligente. Você negligencia aquilo que Deus te pôs na mão. Uma vez eu dei muita risada, porque publicaram, tá certo que eu acho que foi piadinha, né? O cara colocou um carro e esse carro estava vence. Só que na traseira do carro, no vidro de trás, estava escrito assim: foi Deus que me deu. Aí o cara escreveu embaixo assim: Deus acabou de dar e o cara já quer vender. Quer dizer, Deus acabou de dar para ele um carro
E ele escreveu lá, foi Deus que me deu. E estava lá, vence. Eu acho que isso pode ilustrar muito bem o que eu quero que vocês entendam. Porque se Deus te capacitou e Deus te deu algo para você fazer, agarra, diga para o seu irmão, agarra. Faça o seu melhor. Porque você fazendo o seu melhor, a recompensa de Deus é certa na tua vida. Você recebe? Amém. Eles tratavam disso de maneira fiel. Há um versículo que agora eu não me lembro, mas se os irmãos procurarem aí, os irmãos vão encontrar, que diz assim, que foi estabelecido alguns irmãos para cuidar do tesouro da casa do Senhor. E a eles nem conta se pediam, porque eram homens fiéis. Você já imaginou isso? Você ser tão fiel que as pessoas nem perguntavam onde você gastou, o quanto entrou, o quanto deixou de entrar. Por quê? Porque eram homens fiéis. Olha assim, cutuca teu irmão. Fala assim, Deus pode confiar em você. Deus pode te dar o que você quer. E você vai ser fiel, guardando, cuidando. Às vezes, amados, Deus olha para nós e fala assim, olha, eu não vou colocar na mão dessa irmã, desse irmão, essa dádiva, porque ele não vai cuidar direito. Ele não vai fazer. Então, muitas vezes, Deus precisa te preparar. Diga assim para o seu irmão, Deus precisa te preparar para ver como é que você se porta diante de situações. Quantos aqui já oraram pedindo dons espirituais? Olha não, assim, quem gostaria de receber dons espirituais? Ah, Senhor, eu quero receber os 9 dons, eu quero ser cheio da tua graça. Muito bem. O que é necessário para você ser um profeta? Olha bem para o seu irmão e fala assim, coragem. Você tem coragem? O Senhor diz assim, vai e fala. Você tem coragem de ir lá e falar? Ou você fala, Deus, usa outro. Não fala isso comigo, Deus. Deus, olha, eu sou tão pequenininho, vou falar com aquele homem. Eu não, Deus. Então você não serve. Senhor, eu quero o dom de cura. Ô, fulano, eu estou com uma dor de cabeça. Ó, toma uma aspirina. Você quer dom de cura? Com essa indicação, você está querendo ser médico, não ter o dom da cura. Você não crê, porque a palavra de Deus diz: porão as mãos dos enfermos. Você precisa crer. Senhor, eu quero o dom do discernimento. Quero o dom do discernimento do Espírito. Meu Deus, olha, quem vive naquele macumbeiro, dá licença, deixa eu passar para o outro lado da rua. Você não consegue enfrentar o homem, a mulher, você vai enfrentar o capeta?
Então, muitas vezes, nós queremos ser agraciados, mas estamos preparados para isso? O Senhor, Ele mandou, olha, vamos preparar um lugarzinho para esses mantimentos, preparar um lugarzinho para tudo isso aí, porque eles precisam ser guardados em lugares certos, eles precisam entrar na função certa, eles precisam ser guardados em lugares certos. E depois de guardar, iam ficar lá? Não. Precisava ser distribuído. E distribuído de maneira justa. Então vamos ver aí o versículo 16. 16 não. 15, né? É isso? 14? Então vamos lá. E o levita Coré, filho de Imã, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo de suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Zemeias, Semaias, Amarias, Secanias, das cidades dos sacerdotes, para fazerem com a distribuição a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que estavam na casa do Senhor, para seu serviço diário nos seus cargos, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, eram feitos segundo as suas casas paternas, e dos levitas da idade de 20 anos para cima, era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam às coisas consagradas. Fidelidade. Fidelidade, segredo de prosperidade. Se você for fiel, obediente a tudo aquilo que é pertinente ao Senhor, as bênçãos chegarão na sua mão. Você não correrá atrás de bênçãos, mas as bênçãos vão correr atrás de você. É o que diz a palavra. Você vai ficar quietinho e as bênçãos vão chegando. Você vai falar, meu Deus, olha, não esperava, e chegou. Olha, eu nem pensei em receber isso, estou recebendo. Olha bem para o seu irmão e fala assim: você vai ser surpreendido a cada dia pelo Senhor. Ser fiel. Ser fiel. Versículo 19. Também para os filhos de Araão, aos sacerdotes que estavam nos campos dos arrebaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens designados por nome para distribuírem porções a todo homem entre os sacerdotes e todos os arrolados entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e fiel perante o Senhor seu Deus. Diga assim: e fez o que era bom e reto e fiel
perante o Senhor seu Deus. E toda obra que empreendeu no serviço da casa do Senhor Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e foi. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Começou a aumentar. Você quer ser abençoado? Parece que está chegando a 90%. Você quer ser abençoado? Então seja fiel. Aquilo que Deus colocou na tua mão, seja fiel. Abraça. Cuida. Cuida como algo precioso. Agora, se for pesado para você, antes de você chegar à murmuração, antes de você chegar a reclamar, antes de você chegar, entrega. Fala, ó, está pesado. Pastor, mas aí se eu entregar, o que vai acontecer? Pode acontecer o que aconteceu com Moisés. Estou dizendo que pode, não estou dizendo que vai acontecer. Porque Deus vai examinar o teu coração, se há sinceridade. Aí, você foi lá, Moisés foi lá e falou: Deus, está muito pesado para mim. Está pesado. E o que Deus fez? Separa homens fiéis de cada tribo. Separa homens fiéis. E eu vou retirar de ti uma porção do Espírito que é em ti e derramarei sobre eles. E Moisés então separou homens fiéis. E o Senhor então derramou da sua porção sobre aqueles homens, e eles começaram a profetizar e falar línguas. E Moisés não separou dois, Josué e Caleb. Ele não tinha separado, mas olha, tem dois lá ainda que estão lá no arraial lá profetizando igual os outros. Que bênção. Esses foram escolhidos por Deus. Você quer ser escolhido por Deus? Amém. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Amém. Então olha para o seu irmão e fala assim: agarra o que Deus pôs na tua mão. Não solte, não largue. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Então pega, agarra e faz. Faz o que o Senhor está te mandando fazer. Pastor, mas como que eu vou saber o que é que Deus está fazendo? Irmãos, eu já ouvi pessoas dizer assim: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem na minha vida. É muito fácil, irmãos. O que é que arde o teu coração quando você faz? O que é que você faz com muita facilidade? Aquilo que não é pesado para você, aquilo que você faz até brincando. Hoje eu estava na diretoria de ensino e eu fui levar uns papéis lá, e aí entrei numa sala que eu fiz estágio lá na diretoria com essa moça, né? Oi, Rubens, como é que vai você? Tudo bem e tal? Quanto tempo? E começamos a conversar. E durante a conversa,
ela citou algo que eu falei assim, olha, a Bíblia, ela diz que não há nada impossível para Deus. Deus, Ele pode tudo. E aí eu citei um versículo que diz, Deus dizendo assim, haveria porventura alguma coisa difícil para mim? Aí ela falou assim, deixa eu anotar esse provérbio, deixa eu anotar esse ditado, esse dito. Eu falei, isso aí não é um dito, isso é um versículo da Bíblia. Está escrito. Então não é um dito popular. E aí eu comecei a falar com ela e tal, e do lado dela estava uma outra senhora sentada. E ela começou a prestar atenção. Eu sei que eu fiquei acho que mais de meia hora conversando com as duas. E no final das contas, ela disse assim, eu quero ir lá na sua igreja. Eu quero ir lá na sua igreja. Ela falou assim, pastor, o senhor deve ter alguns assim, testemunhos assim, alguma experiência boa, né? Eu falei, tem algumas. E comecei a contar para ela algumas experiências que Deus tem me dado, algumas coisas que Deus tem feito na minha vida. E no final ela disse assim, me dá aqui o endereço da sua igreja que eu quero ir lá. Então é gostoso isso. Eu vejo, por exemplo, a coisa mais gostosa que tem, irmãos, é a palavra, porque ela transforma. Ela muda a tua vida. Então, se você quer mudança, se você quer situações diferenciadas na tua vida, a Bíblia é o caminho. A Bíblia é o caminho. Seja um leitor da palavra. Não estou nem falando para você ser estudioso, porque se você for estudioso, às vezes tem pessoas que falam assim, olha, a letra mata o espírito, né? Está escrito também, a letra mata o espírito. Mas por que a letra mata o espírito? Porque você começa a estudar, e você começa a ver que, olha, o negócio é fogo. Irmãos, eu estou fazendo mestrado em teologia. E a gente vai vendo que existem versões da Bíblia que são adulteradas propositalmente para corromper a fé daqueles que leem. Você entendeu isso? Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Que Bíblia que eu vou ler? Essa aqui então não é certa. Essa aqui foi... essa aqui foi feita de um jeito, essa aqui foi feita do outro. Só para vocês entenderem, havia um grupo de teólogos que queriam, por exemplo, que alguns livros estivessem aqui. Outro grupo não queria. E aí teve uma pessoa, por exemplo, que pegou e misturou todos os pergaminhos e falou, esses aqui que tem que ser publicado. Pode copiar. E aí foi no meio. E aí depois a igreja adotou e ficou. Alguns outros são chamados de apócrifos, que existe só na Bíblia católica. Por quê? Existe só na Bíblia católica? Porque eles queriam, por exemplo, existia naquela época a indulgência. Quem sabe o que é indulgência? Quem? Levantou a mão isso? O Binho também sabe, né? Mais ou menos. O que é indulgência? A indulgência era assim:
Tinha muita gente rica na época, bilionárias, que estavam morrendo e estavam, por exemplo, doando toda a sua fortuna para o gato, para o cachorro. E a igreja, no caso católica, falou assim: não, isso não pode. Quem tem que receber essas heranças é a igreja. E aí então eles criaram a indulgência. O que é a indulgência? Era se a pessoa fizesse uma doação para a igreja, ele tirava almas do purgatório. O que é o purgatório? A igreja coloca assim, que o purgatório é uma intermediária entre céu e inferno. Então o cara ficava lá no purgatório, esperando, entendeu? Alguém ficar rezando por ele, fazendo alguma coisa por ele, para ele poder sair do purgatório e ir para o céu. Então, aí foi feita essa indulgência, e aí então que surgiu a igreja protestante, porque Martinho Lutero e outros, por exemplo, se revoltaram com isso, porque isso não existe. Não existe purgatório. O único purgatório que existe é se você tiver um animal de estimação, não cuidar dele, entendeu? E você colocar ele em cima de um cobertorzinho, aí depois de algum tempo você vai pegar aquele cobertorzinho e dar um purgatório lascado. Você entendeu? Então é o único purgatório que existe. O restante não existe. Entendeu? Então não existe esse negócio de intermediário. Né? Assim como também não existe reencarnação. Eu já vi crente, irmãos, dizer assim, ó, na outra vida eu quero ser. Eu falo, ai. Que outra vida é essa? Então a gente precisa tomar cuidado. Tem muita coisa errada por aí, tem muita coisa que induz a pessoa a pregar coisas que não é, que não existe, coisas que não aconteceu, coisas que não tem fundamento. Então, amados, olha, a palavra de Deus diz assim: aquele que está firmado em Jesus, ele não é confundido, ele não é enganado. Aí vocês vão entender por que a igreja de Bereia, quando Paulo falava, a igreja de Bereia procurava para ver se era aquilo mesmo. Por quê? Porque existiam muitos falsos profetas, muitos que ditavam a palavra, muitos que faziam coisas, e aí a pessoa escrevia, e escrevia naquela época, e faziam tudo em pergaminhos, e aí os pergaminhos eram introduzidos e colocados na palavra, na Bíblia. Então, a gente, se você for estudar muito, você fica assustado. Outro dia eu estava aqui com os irmãos, eu falei assim, procura aí na sua Bíblia, primeiro, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Você vai ver, por exemplo, que tem muitas Bíblias que tiraram, muitas versões, principalmente se a versão for Sociedade Bíblica Brasileira. Olha só aí que eu estou falando. Coloca aí, Apocalipse 1:11. Não, deixa eu ver. Olha, essa tradução aí já está errada. Isso é pior. A NVI é pior ainda. Hã? Olha só. Ali está escrito assim, ó, que dizia
Antes dali, o que vês, tem assim, ó, a tradução correta. Antes daquilo que está ali, ó. Ele dizia, antes de o que vês, está escrito assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Tem alguma Bíblia que está escrito isso? Olha lá. Essa da tradução está boa. A sua está escrito isso? A sua também? Eu sou. Leia para mim. Não, lê alto, filho. Não, lê o versículo inteiro. Amém. Veja, se você pegar lá, acho que é Atos dos Apóstolos, versículo 10, versículo 30 e 31, coloca aí para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 30 e 31. Coloca junto aí. Vamos ver se eu não acertei. Isso, meu filho. Você está ficando bom, hein? Olha lá. Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa na hora 9. Essa versão está errada. Tem algumas versões que diz assim que ele estava observando. Alguém tem essa versão aí que está escrito assim, que ele estava observando? Ah lá, a dela aqui está assim, estava observando, né? Mas qual é a tradução correta então, pastor? É uma que fala assim: então disse Cornélio, faz hoje 4 dias que eu estava jejuando e orando. Até esta hora. Quem é? Está sua? Está assim? Jejuando e orando. Está assim também? Tá bom. Veja por quê? Por quê que tiraram o nome de Jesus? Eu sou o Alfa e o Ômega. Por que tiraram o jejum daqui? Porque a palavra de Deus diz que é uma casta de demônio que sai só com o quê? Então aqui eles tiraram o jejum para que não fosse usado o jejum com muita veemência. Então, se eu começar aqui a falar para vocês um monte de coisa, vocês vão começar a jogar a Bíblia fora. Então, não, por favor, não jogue Bíblia fora. Não faça isso. Amém? Não faça isso. Não. Sim, e Maria Madalena e outros mais. Já teve teólogo, irmãos, que quiseram mudar o Pai Nosso. Quiseram colocar assim: Pai e Mãe Nossa. Porque Deus é Pai e Mãe. Quando que você ouviu dizer que no céu tem sexo? A palavra diz que lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então, querer discutir sexo no céu, por favor. Então, amados, a letra mata, porque se você ficar em cima da letra e for muito, você vai acabar perdendo a tua graça. Você vai pegar a sua Bíblia, jogar fora, você vai falar: não quero mais. A tradução do grego, vamos pegar lá do grego, mas foi lá dos gregos mesmo que erraram, que fizeram, que não sei o quê. Existem duas formas. Na época não tinha gráfica.
Então, qual era o modo de se escrever uma Bíblia? Ou era escrevendo da mão, ou era, por exemplo, eu ditando e a pessoa escrevendo. Só que veja bem, se eu sou um cara, por exemplo, que não tem uma fala direita, eu vou ditar. Eu falo uma palavra e você entende outra. E escreve. E as cópias eram feitas assim. O rei chegava e falava assim: por favor, prepara 70 cópias da Bíblia que eu vou distribuir para as igrejas que estão na onda. Que era o rei que mandava. Aí o cara ia lá, fazia 70 cópias. Poxa, e era letras desenhadas. Não era coisa que em em 700 depois de Cristo é que começaram, por exemplo, a fazer um manuscrito, assim, com letras manuscritas. Aí, só que aí cada um tinha um jeito de escrever. Hoje mesmo vocês pegam o caderno de um aluno, pegam o caderno de outro aluno, você fala assim: esse aqui eu compreendo tudo, esse aqui eu não entendo nada. É assim, não é? Então, você imagina, por exemplo, né? Pessoas, por exemplo, que tinham essa profissão, os escribas, né? Tinham essas profissões e às vezes escreviam coisas erradas. Mas eu quero que você volte, só estou colocando assim para você poder entender que em tudo que você for fazer, você tem que ser fiel. Se aquele homem, aquela mulher, aquele povo que foram traduzindo a palavra, que foram, por exemplo, escrevendo a palavra, fossem homens e mulheres fiéis, nós não teríamos tantas distorções. Não teríamos tantos problemas. A lei, diga assim para o seu irmão: a lei, seja ela qual for, ela não é feita para o fiel, ela é feita para o infiel. Se você já foi multado, você já recebeu multa do carro, você pode ter certeza que se você foi fiel às leis, você não recebe nenhuma multa. Você só vai receber multa se você estacionou no lugar errado, se você passou farol fechado, né? Se você tem excesso de velocidade. Mas se você for fiel, você não recebe uma multa. Você entendeu? A tua fidelidade é proporcional às tuas bênçãos. Amém? Então esse assunto que eu entrei aqui da Bíblia e tal, é só para ilustrar para vocês que se tivéssemos homens fiéis naquelas traduções, hoje nós não teríamos aqui arrancando os cabelos para saber qual é a melhor Bíblia. Mas eu digo para você que a melhor Bíblia é aquela que te faz sentir a presença de Deus. É aquela que te faz crescer. Essa é a melhor Bíblia. Amém? Então não precisa jogar a sua fora não. Se você está vendo que ela te faz crescer e te amadurecer no Evangelho, continua lendo ela. Amém? Continua observando ela. E depois Cristo te esclarecerá. Amém? É isso que diz a palavra. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você que sente no seu coração
que você precisa mais de Deus. Que você necessita mais de Deus. Que o que você faz ainda é pouco. Você que sente assim, fala: Deus, olha, o que eu faço ainda é muito pouco, Senhor. Eu quero fazer mais. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero que o Senhor me fortaleça mais. Que o Senhor me dê mais atitude, mais graça. Que eu possa ser mais empenhado na tua obra. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Eu quero, Senhor. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Me ensina, Senhor, a ser mais fiel. E honrar a aliança que tu tens comigo. Custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir. Sobre a minha vida, me conduz, Senhor, me faz, Senhor amado, ser um instrumento nas tuas mãos, me faz, Senhor amado, compreender, Pai, aonde e como eu preciso, Senhor, para estar diante de Ti. Senhor, que aquilo que Tu colocares na minha mão, Senhor,
Tome, Senhor Jesus, nas tuas mãos e opera, Senhor. Opera, Jesus, de maneira extraordinária, porque eu te amo, Senhor. Eu te louvo. Eu te adoro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter me proporcionado, Senhor. Não tem dinheiro. Por ter me proporcionado, Senhor, uma maneira, Pai, de poder te louvar. Uma maneira, Senhor, de poder te exaltar. Eu te